Olá a todos, eu sou o reverendo Silas Palermo, da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Estamos aqui para continuar a falar sobre a música, sua importância, sua função na vida da igreja, na liturgia, e um pouco da sua história. Nesse segundo vídeo, nós vamos falar especificamente de alguns exemplos, de vários e muitos exemplos da música, especificamente da música na Bíblia. Nós não temos registros musicais, sonoros, ou nem partituras de como era a música de fato na Bíblia. Nós temos textos musicais que nós sabemos que são músicas que eram cantadas pelo povo de Deus desde a antiguidade até nos tempos de Cristo e nos tempos dos apóstolos. E essas poesias musicais eram importantes para a vida da igreja, para o canto do Senhor, para a doutrina e para o espalhar da fé do povo de Deus. Com Moisés, nós temos os primórdios do uso da música em adoração a Deus e com textos que falam dos mandamentos de Deus e profeticamente do que Deus estava mostrando ao seu povo. Uma música que trazia um caráter de ensino, de exortação, que revelava o próprio Deus. Nós podemos ver isso já num primeiro grande exemplo em Êxodo capítulo 15, na travessia, após a travessia do Mar Vermelho, quando eles cantavam sobre que Deus destruiu os cavaleiros egípcios de Faraó e libertou o seu povo. Um grande canto de felicidade, adoração a Deus, falando do Deus que libertou do Egito e também libertou e livrou o seu povo das garras do exército. Um outro importante aspecto trazido por Moisés, talvez um dos cânticos mais importantes do Antigo Testamento, está registrado em Deuteronômio capítulo 32, que é o último cântico de Moisés, chamado Cântico do Testemunho. Foi dado pelo Senhor como ordem, para que Moisés compusesse um cântico que falasse profeticamente de quem era Deus, das promessas do Senhor, dos mandamentos do Senhor, e da exortação ao povo de Deus, quer abandonasse ou seguisse ao Senhor, as implicações. Moisés recebe a ordem e Deus pede para que ele coloque ao lado da Arca da Aliança, junto com as tábuas da lei. Olha a importância que tem Deuteronômio 32, um grande cântico que fala do Senhor como a rocha. Um grande símbolo desse cântico é mostrar Deus como a rocha da salvação, a rocha eterna. E esse cântico deveria ser ensinado de geração em geração para o povo, deveria ser cantado de tempos em tempos e memorizado. E esse cântico é considerado por muitos teólogos uma chave de toda a profecia bíblica ao longo do Antigo Testamento e vai apontar para Cristo Jesus, a rocha, como Cristo revela a nós. Em segundo lugar, nós temos também o uso da música através dos profetas, mas esse embrião foi dado pelo juiz e último juiz e também profeta Samuel. Nas escolas de profetas com Samuel e seus discípulos de profetas, eles tinham a obrigação de aprender sobre a história de Israel, escrever, ensinar o povo e ajudar os sacerdotes nessa questão de guardar a lei do Senhor. Eles aprendiam a cultivar a terra, eles aprendiam a construir até instrumentos musicais e a música foi se desenvolvendo nesse ambiente da escola aos discípulos de profetas. De maneira que todos os profetas posteriores que nós vemos ao longo do Antigo Testamento tiveram esse ensino de cantar. Nós vemos vários textos musicais em Isaías, por exemplo, que são verdadeiros cânticos ao Senhor, como nós temos Isaías 6, Isaías 12, e outros profetas, como Lamentações de Jeremias, é um grande livro de lamentação que era para ser cantado. Então nós temos em Abacuque, por exemplo, a oração em forma de canto. Então nós temos que todos os profetas que nós lemos no Antigo Testamento, após Samuel, têm esse costume, essa cultura de, através da música, proclamar a voz de Deus, as profecias e as exortações que o Senhor dava a esses profetas, para que o povo, através dessa palavra que era cantada, memorizasse melhor a palavra e os mandamentos e as ordens do Senhor e ensinasse para as gerações futuras. Então nós vemos a importância da música
pelos profetas que também eram profetas e poetas do Antigo Testamento. Porém, nós temos um personagem bíblico muito importante no meio dessa história toda, que é Davi. Davi, antes de ser rei, já estava aprendendo todas essas questões com Samuel. Ele já estava vendo todo esse movimento da escola dos profetas. Então, Davi, quando cresce e se torna rei, ele implanta todo o sistema de música e restaura o culto e unifica o culto em Jerusalém. Davi, então, ao unificar a nação e o culto centralizado em Jerusalém, ele estabelece turnos, 24 horas de música, com 12 músicos a cada hora, e os músicos passam a morar de acordo com o seu turno em Jerusalém. Os músicos são treinados, os cantores, grandes corais, os chamados mestres e discípulos que trabalhavam nesta música. A partir dos seus 20 anos eram treinados, aos 30 anos eram efetivados, e esses mestres treinavam os seus discípulos na música, e os grandes corais, esses turnos contínuos de adoração a Deus. E instrumentos novos foram construídos especificamente para isto. Esse grande movimento de renovação, de restauração, foi tão intenso que todos os demais reformadores após Davi, os reis e até Esdras e Neemias, quando restauram o culto no templo, eles seguem o modelo do rei Davi. E é neste grande período áureo da música, com o rei Davi e, consequentemente, Salomão, no seu grande templo e demais história de Israel, que nós temos a música sendo composta, e vários salmos surgem, não só com Davi, mas com seus regentes colocados ali, Asaf, Emã, Jedutum e muitos outros que se seguem. E todos os demais reis, após os séculos seguintes, têm que seguir conforme as ordens do rei Davi. Assim nós lemos nos livros de Esdras e Neemias, por exemplo, quando restauram o culto do templo. Tudo foi feito segundo os ditames do rei Davi e sua ordem musical de culto. É a primeira vez na história que nós temos um culto organizado liturgicamente com música. Não somente o sacrifício dos animais pelos sacerdotes nos tabernáculos e posteriormente no templo, mas tudo isso envolvido em música e adoração por pessoas separadas para isto. Já no Novo Testamento, nós temos uma outra etapa da vida da igreja, onde a música continua tendo a sua importância central nas sinagogas, nos cultos, porém, ela adquire um enfoque novo. Com a igreja primitiva, o foco é falar de Cristo e a doutrina de Cristo. Nós temos agora os apóstolos falando não só de cantar com salmos conhecidos, mas com hinos e cânticos. Esses hinos e cânticos trazem uma métrica e um estilo um pouco diferente quando nós constatamos em passagens bíblicas como Filipenses 2, como Timóteo 3,16, que fala da história de Cristo de maneira tópica. E esses hinos passam a ser adoração a uma autoridade de Cristo Jesus, a sua obra e o seu poder. Visto que o hino não é simplesmente um estilo litúrgico ou sacro, como nós entendemos hoje. Hino é um estilo musical já conhecido na Grécia Antiga e depois pelos romanos, que eram músicas dedicadas a uma autoridade, a um senhor, a um César, a um deus, aos deuses da época dos gregos e romanos antigos. Então o hino era essa celebração a uma pessoa, a uma divindade ou a um general, a uma autoridade. De maneira que a igreja primitiva passou a transpor a ideia estética e textual de um hino para a autoridade que é Cristo, a divindade que é Cristo, o Senhor. Então a poética e a escrita dos hinos passam a falar da história de Cristo, do seu poder, da sua autoridade, da sua pessoa. Então isso que é o contexto de hino, diferente da estética dos salmos hebraicos. E temos também os cânticos que florescem de maneira bem variada nessas épocas. Podemos, mais tarde no próximo vídeo, detalhar um pouco mais dessa temática dos salmos, hinos e cânticos. Mas a música passa a florescer no Novo Testamento com enfoque
na autoridade, na pessoa de Cristo e com estilos bem propícios e bem entendidos naquela época, dos primeiros séculos ou do primeiro século da Igreja cristã. Porém, quanto aos cânticos, nós já temos alguns poucos exemplos nos evangelhos de pessoas que não eram profissionais da música, nas suas liturgias da antiguidade, mas que propuseram, cantaram cânticos ao Senhor. Nós temos o cântico de Maria, Magnificat, nós temos o cântico do sacerdote Zacarias, nós temos o cântico de Simeão, nós temos o cântico dos anjos. Por exemplo, o Glória, quando nasce o menino Jesus, o Salvador Jesus. Então nós temos vários exemplos de cânticos espontâneos, de adoração a Deus, de louvor a Deus, mas com uma riqueza de texto muito importante. Então notem que a música fez parte da história do povo de Deus na antiguidade, desde Moisés, de maneira organizada, como fez Davi, de maneira profissional, como fez Davi, de maneira restauradora, como fez Esdras e Neemias, de maneira de louvar a Deus de maneira espontânea, como fez Maria, mãe de Jesus, Zacarias, Simeão, como fez até os antigos juízes e reis e profetas do Antigo Testamento. A música, ela está permeando toda a Escritura de várias maneiras possíveis, mas sempre com o eixo de louvor a Deus, de falar da palavra de Cristo, ou da palavra dos mandamentos do Senhor do ensino. Nós vemos isso até em Apocalipse, de muitas maneiras, nós podemos aprender as obras do Senhor e as suas maravilhas através do canto. Então, por fim, irmãos, nós não devemos menosprezar a importância que a música e o canto têm na Escritura Sagrada. Senão ela não teria sido registrada. E livros inteiros como Salmos, Lamentações, Jeremias e muitas músicas inseridas nos textos proféticos desde Moisés e no Novo Testamento com os apóstolos, e os exemplos que nós vimos agora há pouco dos cânticos de Maria, Zacarias, Simeão, e os vários exemplos dos corais e textos poéticos e proféticos que aparecem no livro de Apocalipse. Se a música não tivesse um papel importantíssimo na Escritura, ela não estaria registrada. Lógico, nós não temos o registro sonoro. O registro sonoro não existe, mas existe o texto e o que a música carrega de importância para a vida do povo de Deus em todas as eras e do ensino que ela traz e do seu papel central no que tange a importância e a função dela na vida da igreja e como meio, como arma e vínculo com a palavra de Deus. Nos próximos vídeos, esperamos falar um pouco mais de alguns desses aspectos. Até lá, até a próxima.